Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Nesta sexta-feira, vamos fazer uma oração especial ao Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Vamos agora ao Evangelho. Abra a sua Bíblia. Marcos capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 12. Marcos capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, Jesus estava ensinando. As pessoas vinham até ele e ele ensinava. Diz aqui, como de costume, ele ensinava. É bonito essa sede que as pessoas tinham de escutar Jesus. A palavra cria, a palavra recria, a palavra dabar, né, é forte. E ela penetra o mais íntimo do nosso coração, a palavra nos orienta. Eu fico muito feliz por vocês que estão aqui comigo há muito tempo, há pouco tempo, escutando a palavra. E quantos testemunhos belíssimos eu escuto de pessoas que me dizem: Frei, como a palavra do Evangelho de hoje ensina, faz a diferença na minha vida, no meu jeito de pensar, de sentir, de agir, no meu comportamento, na minha vida cristã. E eu fico feliz e que de fato seja isso mesmo. Porque o Evangelho de hoje ensina que não é para fazer sucesso, né? Mas é para poder transformar a vida de vocês, para que vocês amem mais a Cristo, sigam mais a Cristo, sirvam mais a Ele. O objetivo é fazer crescer o reino de Deus nesse mundo e que depois de tudo isso a gente possa alcançar a salvação. Jesus estava ensinando e disse que veio aqui alguns fariseus, porque também se aproximava de Jesus pessoas que estavam interessados somente em prejudicá-lo e não em aprender. E aí a questão é em torno do matrimônio, que nós sabemos muito claramente o que a igreja diz sobre isso, né? Nós sabemos que existem o sacramento do matrimônio, ele é algo santo, porque ele foi instituído pelo próprio Jesus. O que Deus uniu, o homem não separe. Porém, existem alguns casos, né, de união ilegítima que pode muito bem levar a um tribunal eclesiástico para saber se realmente houve um casamento ali ou se não, se declara nulo. Isso é um processo. Eu não tenho aqui muito tempo para falar sobre isso. Mas o importante é que a gente tenha clareza. A questão central do Evangelho aqui é a pergunta capciosa dessas autoridades religiosas. É permitido ou não, né, despedir a mulher, se divorciar? Aí Jesus pergunta: o que Moisés disse? Moisés mandou escrever. Diz que pode. Aí Jesus vai lá atrás, antes de Moisés, e diz: mas o que está lá no início? Né? Tem pessoas que acham que Jesus era, né? Não, tudo bem, não tem problema. Não, Jesus era radical.
Radical quer dizer raiz, tem raiz firme. Ele disse que nenhuma vírgula, nada ia ser tirado da lei até que tudo se cumprisse. Então, Jesus vai lá atrás e mostra o fundamento. E diz, foi por causa da dureza do vosso coração. Por causa da dureza do vosso coração que ele deu essa orientação. Veja, a centralidade do evangelho de hoje é esse grande pecado, que eu falo sempre aqui, esclerocardia. Esclerocardia quer dizer um coração enrijecido, esclerose, né? Vai endurecendo, vai enrijecendo, esse coração que vai se tornando duro. E Jesus está falando aqui para quem? Para autoridades religiosas, homens que conheciam a lei, conheciam a palavra, que eram homens que praticavam a fé, mas que infelizmente os seus corações estavam cada vez mais endurecidos. Isso também pode acontecer conosco. Nós que muitas vezes estamos na igreja e muitas vezes estamos com o coração cada vez mais se enrijecendo, se endurecendo. Sabe? É um grande risco, meu povo. E Jesus, ele vem denunciar isso. Eu posso muito bem ser um padre com o coração enrijecido. Eu posso muito bem ser uma religiosa, uma freira, um consagrado, um ministro da palavra, um ministro de música, ou uma catequista, ou um consagrado de uma nova comunidade, enfim. Eu posso muito bem estar dentro dos padrões religiosos e o meu coração está como o coração desses fariseus, cada vez mais duro, cada vez mais enrijecido, porque eu estou fechado em mim mesmo. Um coração fechado em si mesmo, nas minhas próprias convicções, nos meus próprios planos, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que eu defendo, na minha ideologia. O cristianismo não é aqui uma ideologia. O cristianismo, ele é um caminho de salvação. Religião quer dizer religar. Nos religar com a gente mesmo, nos religar com o outro, nos religar com Deus. Então, que a gente possa pedir a Deus esse coração sensível. Como diz lá no Antigo Testamento, eu tirarei de vós esse coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração cheio do Espírito Santo. Peçamos a Deus essa graça de que o nosso coração não seja um coração enrijecido, duro, pela frieza, pela maldade, pela crueldade, pelo fundamentalismo, sem fundamento, pelo rigorismo, pelo legalismo, que não nos deixa viver a essência da palavra. Que Deus tire do nosso coração, da nossa mente, todo tipo de alienação que não nos deixa perceber e entender a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.